Alô, salve, salve, meus amigos do canal Fala DB, um abraço. E pois é, vamos lá, porque tem pré-jogo hoje aqui, tem que ser rápido, porque é jornada dupla, né? Passado o Campeonato Paraense, Remy e Paysandu voltam as suas atenções para o Campeonato Brasileiro e vão ter desvantagens, porque ficaram concentrados, né, nos clássicos, enquanto que os adversários ficaram aí 10 dias aproximadamente focado em treinos, recuperando aí a parte física de alguns atletas. Então vamos por parte. Primeiro, vamos falar de Remo e Vila Nova, mas eu te peço, curta, compartilhe, siga nosso canal aqui. Eu te agradeço aí pelo carinho, pela audiência diária que está aqui com a gente. Muito bem, vamos falar de Remo e Vila Nova, o choque de líderes, até porque os dois estão no G4. O Vila Nova é o segundo e o Remo é o quarto colocado. Jogo no Mangueirão, em Belém, pela rodada 7 da Série B. O Vila Nova, vamos falar logo do visitante do Vila. O time aí vai ter um grande desfalque, né, para o jogo contra o Remo. O Labandeira, o Facundo Labandeira, não vem a Belém, não vai enfrentar o Leão Azul no Mangueirão. E a grande aposta do Vila Nova é na defesa. Aliás, o Vila Nova tem uma defesa muito compacta, né? É um dos pontos positivos aí do técnico Rafael Lacerda, que aposta em um cara que conhece muito bem o Leão Azul. João Vieira, ele mesmo, que já enfrentou o Remo várias vezes nos tempos de Paysandu, nos clássicos, né? Então sabe muito bem o que é enfrentar o Remo e a torcida azulina, apesar de ele ter sido especulado pelo Baenão no ano passado. Então, muito cuidado aí com as armadilhas que o João Vieira pode passar aí para o Rafael Lacerda, para o Vila Nova, que quer repetir a dose, né, em cima do Remo quando se enfrentaram no Mangueirão pela última vez, que foi em 2021, final da Série C de 2020. O Vila Nova venceu o Remo por 3-2 e foi campeão brasileiro da Série C. Né? O Remo, que no ano anterior deu troco, sendo campeão da Copa Verde, né, com São Vinícius pegando pênalti no Baenão lotado. Naquela época o Mangueirão estava em reforma, né? Pois é. E o Remo? Pois é, o Leão Azul está com muitos problemas. É bem verdade que é campeão paraense, a torcida azulina ainda festeja, tem promoção de ingressos, mas o técnico Daniel Paulista tem problema. Afinal de contas, além de Jaderson, que está machucado, ainda se recuperando do baque da cabeça, o Leão Azul não terá Klaus, não terá também o jogador Janderson, né, que está machucado. Isso sem contar no Felipe Viseu e no Pavani, que estão suspensos aí pelo terceiro cartão amarelo e não jogam. Então, o Remo aí que vai ter aí alguns problemas para montar a onzena que vai pegar o Vila Nova. Em contrapartida, vai ter aí as opções dos jogadores que jogam somente o brasileiro, como é o caso do Luan Martins, do Regis, do Camutanga, né? E também do Pedro Silva aí, que pode aparecer na lateral. Ou até mesmo o Daniel Paulista pode aproveitar o Cadu e liberar um pouco mais o Marcelinho. Então, né, o Remo aí que poderá ter até a Dailton na frente, ao invés de Ítalo, né? Mas isso é uma dúvida que o treinador vai tirar somente lá nos vestiários. Então o Remo, o provável Remo para o jogo contra o Vila, poderá ficar com o Marcelo Rangel, né? O Cadu, e o Alan Rodrigues, que poderá voltar à lateral esquerda, porque o Sávio também está machucado, é outra baixa. Aí Camutanga e Reinaldo na dupla de zaga. Aí no meio de campo o Caio Vinícius, o Luan Martins e o Pedro Castro. Ou até mesmo ele pode se fazer valer aí, liberar a entrada do PH Gama ou do Regis também no meio de campo, né?
sendo que ele deixaria o Pedro Castro um pouco mais descansado, até porque o Pedro Castro teve um desgaste muito grande no clássico contra o Paysandu. E na frente, o Marcelinho poderá aparecer como uma opção ofensiva, aí ao lado do Pedro Rocha, e também aí é que está a dúvida, ou ele vai de Ítalo, ou ele vai de Adailton, porque o Viseu vai cumprir suspensão. E sobre o Ítalo, tá rolando aí burburinhos que ele pode deixar o Remo na próxima janela, né? Caso ele não seja aproveitado pela comissão técnica, é desejo dele que talvez possa deixar o Remo na próxima janela. Mas isso ainda é especulação, nem o clube e nem o atleta falam sobre o assunto. Então, Remo e Vila Nova, um jogo importante que cabe aí o Leão Azul a possibilidade de se manter firme e forte no G4. É um jogo para o Remo, acho que o Remo é o único invicto na Série B e também tem um peso aí de ser campeão estadual, mas tem um desgaste dos desfalques, né, o desgaste físico e mental dos atletas, e aí o Vila Nova pode tirar proveito de pelo menos roubar um ponto aqui dentro do Mangueirão. Pelo Remo, o Remo pode se manter aí invicto jogando dentro de casa. E é importante o Remo vencer esse jogo, até porque no próximo domingo o Leão Azul visita o Atlético Goianiense fora de casa, um time que é muito forte jogando dentro de casa, embora não esteja com o seu treinador Cláudio Tencati, que trocou o Dragão, perdão, trocou o Atlético de Goiás pelo Juventude, vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, expectativa de mais de 20 mil pessoas no Mangueirão, que o Remo faça um grande jogo, que seja um grande jogo entre Remo e Vila Nova, né? E que os deuses do futebol ainda possam conspirar a favor do Leão Azul. Então, você, amigo torcedor azulino, e também torcedor do Tigre, siga, curta, compartilhe aqui o nosso canal aqui do Fala DB, e a gente espera um grande jogo como o Remo e Vila Nova tem feito, né, ao longo da história aí, né, com grandes gols, várias goleadas, enfim, aliás que a última vez que tivemos, né, um Remo e Vila Nova, né, jogando pela Série B, né, o Vila Nova venceu em Goiânia e aqui em Belém foi um empate sem gols. Esperamos gols aí no jogo entre Leão e Vila em Belém. Claro que o torcedor azulino vai lembrar de 2006, ele 4-1 no Baenão pelo retorno, o Remo que naquela partida deu arrancada para escapar do rebaixamento depois de um péssimo primeiro turno, embora tenha vencido o Vila Nova lá em Goiânia por 2-1 naquele ano. Então, siga, curta, compartilhe aqui o conteúdo do canal Fala DB. Um grande abraço e a gente te espera nos próximos vídeos. Valeu!